A história da rainha Jezabel. Jezabel, de acordo com as narrativas bíblicas encontradas no Antigo Testamento, é uma das figuras mais infames e controversas. Ela foi a esposa do rei Acabe, que reinou sobre o reino de Israel por volta do século 9 a.C. Jezabel é descrita como uma rainha poderosa e influente, mas também como uma mulher impiedosa e idólatra. Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, um povo pagão. Seu casamento com Acabe foi um arranjo político destinado a fortalecer as relações entre Israel e o reino de Tiro e Sidom. No entanto, em vez de influenciar Acabe a adorar o Deus de Israel, Jezabel introduziu a idolatria em grande escala em Israel, promovendo o culto a Baal e a Azerá. Uma das características mais marcantes de Jezabel foi sua crueldade para com os profetas do Deus de Israel. Ela ordenou a morte de muitos desses profetas, incluindo uma perseguição que resultou na morte de muitos deles, enquanto outros foram forçados a se esconderem em cavernas para sobreviver. Jezabel exercia uma influência significativa sobre seu marido, o rei Acabe, e sobre os assuntos do reino de Israel. Ela era conhecida por manipular situações políticas e fazer uso de intriga e conspiração para alcançar seus objetivos. Sua influência sobre Acabe era tão forte que ela muitas vezes agia como governante de fato. Jezabel entrou em conflito direto com os profetas do Deus de Israel, particularmente com Elias. Elias confrontou Jezabel e os profetas de Baal em um famoso desafio no Monte Carmelo, onde o Deus de Israel demonstrou seu poder ao enviar fogo do céu para consumir o sacrifício. Este confronto resultou em uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento e levou à execução dos profetas de Baal. A morte de Jezabel foi profetizada por Elias e cumprida pelo rei Jeú, que havia sido ungido por Deus como rei de Israel. Sua morte foi uma consequência de seus muitos crimes e pecados, e ela encontrou um fim terrível ao ser jogada pela janela e devorada por cães, conforme previsto pelos profetas de Deus. A história da morte da rainha Jezabel, conforme narrada na Bíblia, é uma história de tragédia e justiça divina. Jezabel era conhecida por sua crueldade e idolatria, desafiando constantemente o Deus de Israel. Sua morte é registrada no livro de 2 Reis, capítulo 9. Após anos de domínio e influência maligna, chegou o momento em que Jezabel enfrentou sua terrível retribuição. Um jovem profeta chamado Eliseu havia sido encarregado por Deus de trazer juízo sobre a casa de Acabe, o rei de Israel, e Jezabel, sua esposa ímpia. O destino de Jezabel foi selado quando o rei Jeú, que havia sido ungido por Deus como rei de Israel, começou a marchar para Jezreel. Ao saber da chegada do rei, Jezabel, sempre ardilosa, pintou seus olhos e enfeitou sua cabeça, esperando seduzir ou manipular Jeú, como fizera com tantos outros. Mas Jeú não era facilmente enganado. Ele se recusou a ceder à sua manipulação e chamou por ela, ordenando aos eunucos que a jogassem pela janela. Cumprindo a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias, Jezabel encontrou seu fim da maneira mais ignominiosa, caindo do alto e sendo esmagada no chão. No momento de sua morte, a rainha que uma vez se pavoneava em sua arrogância e maldade, agora estava humilhada diante do julgamento de Deus. Sua história serve como um lembrete sombrio da inevitável justiça divina e do destino final daqueles que se opõem ao Senhor. Após a queda de Jezabel da janela, ela ficou no chão, gravemente ferida. No entanto, apesar de seus ferimentos mortais, ela não morreu imediatamente. Eventualmente, Jeú, o rei de Israel, ordenou que seu corpo fosse recolhido.
Quando seus servos foram buscá-la, tudo o que restou de Jezabel eram seu crânio, pés e palmas das mãos. Os cães haviam devorado o restante de seu corpo, cumprindo assim a profecia de Elias. Esse fim terrível e desonroso não apenas marcou o fim da vida de Jezabel, mas também serviu como uma condenação final de suas ações e do mal que ela havia trazido sobre Israel. Sua morte foi um lembrete sombrio do juízo de Deus sobre os ímpios e uma advertência para aqueles que se afastam de seus caminhos. A história da morte de Jezabel é uma narrativa poderosa que ressalta a justiça divina e a importância de viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Ela também destaca a influência e o poder das ações humanas e como nossas escolhas podem ter consequências duradouras, tanto para o bem quanto para o mal. Em resumo, Jezabel é retratada na Bíblia como uma mulher poderosa, mas perversa, que usou sua influência para promover a idolatria e perseguir os servos do Deus de Israel. Sua história serve como um aviso sobre os perigos da idolatria, da manipulação política e da injustiça, e como o juízo divino eventualmente alcança aqueles que se opõem a Deus e sua vontade. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, se não for inscrito, dê um like para ajudar o canal a crescer, ative o sininho de notificações e comente. Seu comentário é muito importante. Até o próximo vídeo.